Você que está ouvindo este audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like clicando no gostei. E aperte o sininho ativando todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. 27. Ele colocou o capacete na minha cabeça, prendendo as presilhas. Tive uma sensação de déjà vu em relação à primeira vez em que havia montado ali, e a lembrança me fez sorrir. Em seguida, ele passou a perna por cima do assento da moto, que parecia ainda mais monstruosa e ameaçadora do que eu me lembrava, e me deu a mão. Coloquei os braços cautelosamente ao redor da sua cintura. Minhas palmas estavam suando. Eu conseguia ouvir as batidas do meu coração ecoando nas orelhas. Onde quer que ele estivesse indo, era melhor aquilo valer a pena. Será que era tarde demais para recuar? Dizer que seria melhor irmos outro dia? Noah, mudei de ideia. Acho que não quero... Ele deu partida no motor, e a moto ganhou vida subitamente. Eu me assustei, soltando um gritinho, e me segurei com toda a força que consegui reunir. Senti seu corpo vibrar com uma risada, e antes que pudesse dizer mais uma vez que havia mudado de ideia, ele saiu em disparada pela rua. Eu nem abri os olhos. O vento golpeava meus braços e as minhas pernas. Eu sabia que iria estar coberta de brotoejas quando parássemos. Pelo menos meu cabelo estava totalmente enfiado dentro do capacete, e não estaria um desastre quando eu o tirasse. Mas eu não queria olhar para tudo que passava em alta velocidade diante dos meus olhos. Ouvi uma buzina berrar, provavelmente por nossa causa, então continuei apertando os olhos com força e me segurando em Noah. Odeio essa moto, odeio essa moto, odeio essa moto. Eu amo Noah, eu amo Noah, eu amo Noah. Quase não percebi quando paramos. Tudo ficou subitamente em silêncio, e foi somente quando Noah afastou meus braços de seu corpo é que me atrevi a abrir os olhos. Nós estávamos na estrada de uma colina que ficava perto de um parque fora da cidade. Eu costumava ir àquele parque com Lee no verão, porque havia uma piscina que ficava aberta ao público durante as férias. Era uma oportunidade de variar o cenário do quintal dele. Noah desceu da moto primeiro, e depois tirou meu capacete gentilmente. Eu simplesmente o olhei com a cara fechada, e ele sorriu. Não foi tão ruim assim. Vamos lá, admita, disse ele alisando os meus cabelos que estavam desalinhados. Acho que vou vomitar. Eu não estava exagerando, não muito. Ele riu outra vez, amparando-me enquanto descia daquela moto desgraçada. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina e quase cederam sobre o meu corpo. Entrelaçando os dedos com os meus, Noah abriu o compartimento que ficava sob o banco da moto e pegou um cobertor enorme, do tipo que se usa para um piquenique. Ele o colocou sobre o ombro e falou, antes que eu pudesse perguntar por que ele havia trazido aquele cobertor. Com certeza, pensei, nós não estávamos a poucos instantes de uma separação. Aquilo não fazia sentido. Vamos lá, não queremos nos atrasar. Para onde vamos? Perguntei. Ele já estava subindo a colina e me puxando para ir junto com ele. Noah, aonde estamos indo? Ora, quem é a impaciente agora? Riu, apertando minha mão. Não demoramos muito tempo para chegar ao topo da colina, e quando chegamos, ele soltou a minha mão e abriu o cobertor sobre a grama. Embaixo de um enorme carvalho que crescia com um tronco tão inclinado, com os galhos tão baixos que as folhas tocavam o alto da minha cabeça. Ele se sentou sobre o cobertor, dando palmadinhas no espaço logo ao lado. Venha então. Franzindo a testa e um pouco confusa, lentamente me sentei ao lado dele. E foi então que vi a razão pela qual fôramos até ali. Naquele lugar era possível avistar metade da cidade e também as praias e o mar. A vista da cidade em si já era impressionante, com as suas luzes piscantes. Mas, com o pôr do sol, o céu estava manchado de vermelho, e as camadas finas de nuvens eram rosadas e prateadas. Muito bonito. O sol também se refletia no mar, transformando a água azul escura em vermelho, amarelo e cor-de-rosa. Era de tirar o fôlego. O sol parecia estar enorme, mergulhando atrás dos contornos dos prédios da cidade. E o silêncio era enorme também. Não se ouvia os ruídos da cidade nem a arrebentação das ondas do mar. Somente a brisa fazendo farfalhar as folhas sobre nossas cabeças. Uau! Sussurrei. Realmente, não havia outra palavra capaz de expressar o que eu sentia. Somente
Uau! Eu sei. Eu disse que você ia gostar. Noah cutucou meu ombro, e quando tirei os olhos da paisagem para olhar para ele, percebi que estava sorrindo para mim. Um daqueles sorrisos sinceros que mostrava a covinha no rosto e que iluminava ainda mais seus olhos. É incrível, eu disse baixinho. Sim, você é mesmo, murmurou Noah. Fiquei em silêncio por um segundo antes de rir. Você é tão brega. E você adora isso, provocou ele, cutucando meu ombro outra vez. Não acredito que você me trouxe até aqui para olhar o pôr do sol. Isso é tão romântico. Eu lhe disse, ela. Vou fazer as coisas do jeito certo desta vez. E sabia que você ia gostar. Você é esse tipo de garota. E ainda não acabou. Espere mais uns 15 ou 20 minutos, disse ele depois de olhar para o relógio. O que vai acontecer? Ele riu, evitando responder, e com a mão ainda livre girou meu rosto para me beijar. Começou como outro beijo suave que fez o meu coração derreter, mas logo eu estava com os dedos entrelaçados em seus cabelos e as mãos de Noah estavam nas minhas costas, abraçando-me com força. Não sei por quanto tempo ficamos daquele jeito, mas em algum momento ele me fez deitar sobre o cobertor e estava com metade do corpo sobre o meu, ainda me beijando. Havia faíscas dançando como loucas dentro de mim, e minha cabeça parecia prestes a explodir. Eu o beijava como se fosse uma pessoa se afogando, como se ele fosse o meu ar. E ele me beijava exatamente da mesma forma. Era como se o que havia entre nós devesse estar em um conto de fadas, mas não estava. Era real. E tudo estava acontecendo comigo. Diabos, até mesmo os fogos de artifício que surgiram entre nós quando nos beijávamos pareciam ser reais, como se estivessem explodindo bem sobre a minha cabeça. Eu me afastei um pouco e Noah ergueu ligeiramente o corpo, e ficamos olhando a paisagem. O céu estava mais escuro agora. Ainda não estava negro nem com aquele tom profundo de azul, mas estava suficientemente escuro. Os arcos cintilantes dos fogos de artifício estavam desaparecendo, dissipando-se no ar. Mais algumas subiram ao céu, explodindo e assobiando, e em seguida explodindo em ondas verdes, douradas, azuis e rosadas. Ah, meu Deus! Sussurrei. Estão soltando fogos na praia. Não lembro direito do que se trata, mas havia algum evento e... Pois é. Uau! Primeiro o pôr do sol e agora isso? Mais algumas explosões de fogos de artifício ocorreram em seguida, riscando o céu com rajadas hipnóticas de cor. Qual é a ocasião? Para todos esses gestos tão fofos. Elle, não diga que sou fofo, por favor. Revirei os olhos. Apenas responda a pergunta. Ele deu de ombros. Não sei, eu só... Bem, levar você ao baile e as outras coisas foram uma maneira de pedir desculpas. Mas às vezes, pedir desculpas não significa muito. E você merece algo muito melhor do que isso. Muito melhor do que eu. E... Cara, eu odeio toda essa merda sentimental, mas vou dizer tudo até o fim, porque você realmente merece. Ele engoliu em seco, e afastei a cabeça apoiada no ombro dele para olhar em seus olhos. Noah? Sussurrei, mas acho que ele nem chegou a me escutar. Não, deixe que eu diga o que preciso dizer, ela. Então ele mordeu o lábio inferior, parecendo-se mais com um garotinho assustado do que com um bad boy Flynn. No segundo seguinte, seus lábios bateram contra os meus tão repentinamente e com tanta força que aquilo arrancou meu fôlego. Eu estava surpresa demais para poder retribuir o beijo, e só me recuperei quando ele decidiu se afastar. Os fogos de artifício continuavam espocando ao fundo, jogando lampejos coloridos no rosto dele. Eu amo você, Elle, disse Noah, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. A única coisa que eu conseguia fazer era respirar. Não era capaz de dizer nada, e minha mente ficou completamente vazia por um instante. Meu coração se alternava entre parar de bater e fazer piruetas. Respire, eu disse a mim mesma. Respire. Noah olhou para mim, piscando os olhos. Diga alguma coisa, ela. Eu acabei de abrir meu coração para você, de colocar minha dignidade em risco. E você não diz nada. Eu ri e praticamente me joguei sobre ele, passando os braços ao redor de seu pescoço e beijando-o. Ele me abraçou, com os lábios reagindo aos meus beijos e a língua entrando dentro da minha boca. Quando nos afastamos, mais ou menos 1 minuto depois, ele deixou a testa encostada na minha,
com aqueles olhos cativantes penetrando nos meus. Um dos fogos de artifício roxos explodiu atrás dele, rasgando o céu. Eu amo você, sussurrei. Ele riu, e eu ouvi o alívio em sua voz. Ah, graças a Deus. Por um minuto achei que havia assustado você. Eu ri, balançando a cabeça, sem me afastar dele. Nada disso. Ainda estou aqui. Ótimo. Ele me deu um ligeiro selinho nos lábios. Em seguida, ele me envolveu com os braços e apoiei a cabeça em seu ombro outra vez. O show de fogos de artifício da praia prosseguiu, iluminando o céu que se escurecia, enquanto eu me sentia feliz no alto de uma colina, nos braços de Noah. Ele disse que me ama. Ele me ama. Estou apaixonada pelo irmão mais velho do meu melhor amigo, e ele também me ama. Ele me ama. Noah? Sim. O que vamos fazer? Quando você tiver que ir para a faculdade. Ele suspirou e apoiou a cabeça sobre a minha. Seus dedos estavam brincando com as pontas do meu cabelo. Não sei, ela. Não quero deixar você. Mas é Harvard, sabe? Harvard. Eu sei. Eu amo você, murmurou ele. Não sei o que fazer. Seus pais já sabem que nós... Perguntei, curiosa. Ele assentiu. Sim, contei quando percebi que eles haviam se acalmado. Ele suspirou outra vez. Você devia ter visto o quanto eles estavam bravos comigo. Lee até saiu de casa. Lembra-se de como eles ficaram quando vocês aprontaram aquela guerra de comida na 8ª série? Imagine a mesma raiva, só que 1000 vezes pior. Eu não sabia exatamente o que dizer. Nunca imaginei que Noah me contaria todas essas coisas. Ei, eu nunca imaginaria que Noah chegaria a pensar nesse tipo de coisa. Não me entenda mal, sei que Noah ama sua família. Ele e Lee sempre foram bastante próximos também. Nas ocasiões em que foi preciso, os dois sempre se apoiaram. Mas eu nunca pensaria que ele seria tão sensível a metade dessas coisas. A minha mãe se acalmou bastante quando lhe contei tudo o que havia feito para reconquistar seu coração. Ele abriu aquele sorriso torto de novo, mas esfregou o rosto com as mãos e por isso deixei passar. Noah não queria mais falar sobre aquilo, então mudei de assunto. Estou imaginando que você vai se fantasiar de Superman para a nossa festa da semana que vem. Afinal, você já tem a cueca, pelo menos. Mordi o lábio quando vi o jeito que ele me olhou, mas Noah estava claramente constrangido. Abri a boca e ele a cobriu com a mão. Não se atreva. O que foi? Tentei dizer, mas sua mão abafou o som. Você ia dizer que isso é uma fofura. Eu sei que ia. Eu ri, um pouco envergonhada. Eu realmente estava prestes a dizer isso. Está bem, está bem. Então, qual fantasia você vai usar? Acho que James Bond é meio exagerado, não? Ele deu um peteleco no meu nariz. Você vai ter que aguardar e confiar, Shelley. Não, espera aí. Acabei de ter uma ideia genial. Já que Shell significa concha em inglês, acho que você devia ir fantasiada como uma concha marinha gigante. Ah, é claro! Seria uma fantasia fantástica, super fácil de construir. Ele abriu um sorriso sincero em vez daquela expressão malandra. Eu não conseguia mais manter a expressão irônica e severa no rosto. Retribuí o sorriso e nós dois rimos juntos, até cairmos no silêncio outra vez. Ficamos sentados ali sem falar nada por alguns momentos, com os pensamentos distantes antes que eu recomeçasse a falar. Eu queria dizer que ele não podia ir para Harvard e percebi que ele estava quase esperando ouvir isso. Mas eu não podia. Você realmente quer ir, não é? Eu disse com a voz baixa. Não sei por que falei aquilo. Eu já sabia qual seria sua resposta. Ele se inclinou para a frente e passou os braços ao redor dos joelhos, olhando para o céu noturno e os últimos fogos de artifício. Endireitei o corpo e me sentei também, cruzando as pernas por baixo do corpo e olhando para ele. O semblante de Noah estava totalmente indecifrável, a face coberta de sombras. E então, após alguns momentos, ele balançou a cabeça. Sim, eu quero ir. Mas não quero deixar você. Disse ele, com a voz suave, ainda olhando para frente. Depois de tudo que aconteceu entre nós, eu simplesmente não quero deixar você, ela. Eu também não quero que você me deixe. Admiti, aproximando-me dele e segurando naquele antebraço forte e de músculos definidos, apoiando a minha cabeça em seu ombro outra vez.
Mas você iria se arrepender muito se deixasse passar essa oportunidade. E nós dois sabemos disso. Sim, eu sei. Ele passou o braço ao redor do meu corpo. Sua mão traçava círculos nas minhas costas, um pouco acima da minha cintura, e eu senti o corpo inteiro relaxar sob aquele toque. Você tem que ir. Sussurrei para ele. Depois de uma pausa, ele beijou minha têmpora e manteve os lábios encostados na minha cabeça enquanto dizia: Eu amo você. Eu amo você também. Subitamente comecei a rir. Ei, o que aconteceu com o rei dos joguinhos? Ele se apaixonou, disse ele com simplicidade, dando um beijo na minha bochecha. É ou não é um clichê?